Pessoal, beleza? Continuando. Então, em relação à certificação ambiental, as empresas hoje elas buscam essa certificação com o objetivo de não só de preservação do meio ambiente, acaba sendo uma prerrogativa para que ela consiga permanecer no mercado, né? Que ela consiga atender melhor os clientes e aí consegue até um produto mais diferenciado. E essas estratégias ambientais são padronizadas seguindo as normas da ISO. E é bom que a gente consegue a certificação. É importante que você pode comparar diferentes empresas do mesmo segmento em diferentes países. O que é a ISO? Bom, a ISO é uma organização internacional, o nome ISO quer dizer International Organization for Standardization, que é uma organização internacional para padronização ou para normalização. Então foi fundada em 1947 em Genebra, lá na Suíça. E o objetivo era criar aí produtos que fossem mais padronizados, que garantissem a qualidade dos produtos. Aqui no Brasil, o órgão que representa a ISO é a ABNT, que vocês conhecem muito bem. Bom, a certificação ambiental, o que é isso? Bom, é a comprovação de que determinado órgão empreendedor se utiliza do meio ambiente para produzir e está em conformidade com a Política Nacional do Meio Ambiente, o PNMA, deixando na melhor condição possível a fim de se obter um desenvolvimento sustentável, que é o que nós vimos já anteriormente na sala. Quais são as séries de normas ISO? Então tem a 9000, que fala da qualidade, 14000, gestão ambiental, 50.000, desempenho energético, 45.001, saúde e segurança ocupacional, 17025 para laboratório. Então a gente tem uma série de ISOs, nem todas são certificadas. O que a gente está falando aqui agora é da ISO 14000. Bom, por que ela foi criada? Primeiro, havia uma pressão muito grande dos outros países em relação ao consumo. Então, geralmente, os países mais desenvolvidos, eles querem que os países que são fornecedores se normatizem de forma que ele consiga fornecer um produto para ele que seja padronizado. E aí surgiram várias organizações regionais e nacionais com o objetivo de atender essa demanda, então de gestão e rotulagem ambiental, por exemplo. A Inglaterra, ela cria a norma BS, que é de British Standard 7750, sobre gestão ambiental. Então essa é meio que a origem da ISO 14000. E outros países foram criando modelos que eram independentes. E aí esses modelos serviram para criar um modelo que fosse internacional. E aí o conjunto da ISO 14001 é formado pelas seguintes normas. Então a 14001, Sistema de Gestão Ambiental, que é o nosso objeto principal de estudo aqui. 14004, Sistema de Gestão Ambiental destinado a uso interno da empresa. 14010, sobre os auditores ambientais. 14031, Desempenho Ambiental. 14020, Rotulagem Ambiental. 14040, Análise do Ciclo de Vida. Então, E aqui no Brasil, a versão brasileira da ISO 14000 ficou conhecida como a BNT, NBR e ISO 14000. E a ISO 14001. A ISO 14001 é a única que é passível de certificação. Então, o que é? Bom, a norma internacional da família ISO 14000, ela facilita as trocas internacionais de bens e serviços, define o sistema de gestão ambiental. Quais são os principais motivos para a implantação dela? Pressão do cliente, uma alta concorrência do mercado, que necessita de um produto cada vez tenha um menor impacto no meio ambiente, que seja realmente um produto competitivo, restrição de comércio através de regulamentações de mercado, uma política corporativa e estratégia de competitividade. Então isso aí são os motivos que nortearam a implantação da ISO 14001. Qual que é a finalidade? Controlar os impactos sobre o meio ambiente, melhorar continuamente as operações e negócios, conseguir um sistema de gestão ambiental efetivo. Onde que a gente pode implantar a ISO 14001? Qualquer organização empresarial ou interessados podem implantá-la. Uma empresa, uma corporação, uma firma, um empreendimento, uma instituição, todos eles podem implantar a ISO 14001. Bom, como que você obtém a certificação? O órgão acreditador aqui é o Inmetro. Então,
você tem que procurar um órgão que seja responsável para a certificação, como por exemplo o Conmetro, é credenciado junto ao Inmetro para exercer a atividade de certificação. A implementação e certificação da ISO 14001. Esse processo de implementação dura mais ou menos aí 2 anos, depende do tamanho da empresa, de recursos envolvidos aí no processo. Geralmente as empresas contratam uma consultoria, tem empresa já que fornece, bastante empresa fornece esse tipo de consultoria, para que a empresa possa se adequar para solicitar a certificação da norma. Já o processo de certificação, ele cabe a organismo de certificação independente, como por exemplo a Fundação Carlos Alberto Vanzolini e o Bureau Veritas Quality International. Olha que inglês perfeito, hein? Aí um exemplo de uma empresa que foi certificada, tá vendo? Então ela tem aí a ISO 14001, a versão 2004 dela. Tá vendo? Tá ali, ó. Foi aprovado em 1999 e válido até 2008. Então nesse caso aí, foi emitido em 2005, tá vendo? E vale até 2008. Um outro exemplo aí, tá vendo? Da segunda empresa que faz a certificação, já aqui no Brasil, ali também é no Brasil, 14.000 em 2004. Então, que ramo de atividade a empresa tem? Projeto, fabricação e venda de tratores. Então está ali a validade dela. Então essa é uma certificação, esse é o certificado. E a fiscalização disso? Quem que vai fiscalizar? Então a norma diz que o responsável por fiscalização são os auditores ambientais. Ele vai usar um mecanismo de avaliação e essas avaliações são periódicas. Então depende bastante, é claro, da atividade, da dimensão do processo. Quais são as vantagens da certificação? Então, a gente acabou de falar disso, né? Melhora a imagem, o produto é mais padronizado, você tem ali, às vezes a gente pensa, eu já vi bastante empresa em relação ao uso do papel, parece uma coisa pequena, mas quando você soma durante o ano inteiro, você acaba vendo que o uso do papel é excessivo, então traz até uma economia para a empresa, se diferencia das concorrentes, ela acaba atendendo uma necessidade que o mercado vem exigindo hoje, né, de ser um produto cada vez mais sustentável. E também quando você passa a pensar no processo, você pode identificar problemas antes que eles causem algum impacto na produção. E aí, para medir se realmente está progredindo no processo de certificação, então você tem que avaliar, medir o desempenho, avaliar o desempenho e controlar emissões e calibração de equipamento para medições. Os elementos da ISO 14001. Quais são os itens? Ela tem introdução, objetivo e tal. E aí, política ambiental, planejamento, verificação e tal. Então é interessante se darem uma olhada. Ali embaixo tem o endereço, vocês olharem ali o endereço, tá vendo? Certificação iso.com.br /ISO 14001. Então, para a empresa conseguir obter a certificação, ela deve atender os requisitos da norma. Para conseguir o selo ISO 14001 é um pouquinho mais complicado que o ISO 9001, porque a nossa legislação ambiental é bastante complexa, né? E bem diferente de outros países. As auditorias ambientais. Então, o que é uma auditoria, se eventualmente isso caísse numa prova? Então, é um processo sistemático e documentação de verificação. Veja que é um processo sistemático. Então, o auditor não pode chegar esse ano e exigir uma coisa e no outro ano exigir uma coisa diferente. Então, é sistemático. Está na norma. Então, é executado para obter e avaliar de forma objetiva evidências de auditoria para determinar se as atividades, eventos, sistema, enfim, estão em conformidade com os critérios da auditoria e para comunicar esses resultados do processo para o cliente. As normas para a auditoria ambiental da BNT, 14.010, 14.011 e 14.012. Então veja que a norma ela vai dizer tudo o que tem que fazer para conseguir se adequar. Então para que a gente tem que se adequar? Esse barulhinho eu não lembrava dele, gente. Por que é importante fazer a auditoria? Então melhora a imagem pública, dá mais segurança ali para o entorno também, né? Então você aumenta a conscientização e entendimento do risco, reduz custos através de uma operação eficiente e segura, reduz a exposição dos empregados
e da comunidade aos impactos ambientais, melhora a condição de conformidade com a legislação e reduz a ocorrência de penalizações. Quais são os seus objetivos? Então, avaliação de impacto ambiental após implantação de um empreendimento, verificar se a legislação foi cumprida, determinar a causa de acidente, avaliar risco de provável acidente, dentre outras coisas. A rotulagem ambiental. O que é a rotulagem ambiental? A rotulagem ambiental é a certificação de produtos que são adequados à ISO. Então, são aqueles que apresentam menor impacto ao meio ambiente. Qual que é o objetivo? Então, melhorar ali, promover a melhoria da qualidade ambiental de produtos e processos mediante a mobilização das forças de mercado pela conscientização dos consumidores. Quais foram as primeiras iniciativas? Então, começa em 1977. Então, ali a Blue Angel certificou mais de 3.000 produtos. Depois, no Canadá, lá, Environmental Choice, escolha ambiental, escolha do meio ambiente. Então, certificou detergente, fralda, material de construção. Depois o Japão em seguida com a Ecomark. Então veja que essa ideia de rotulagem ambiental do produto ser diferenciado já não é recente, né? E aí um exemplo de rotulagem, né? Então veja que atendeu, socialmente responsável, isento de petróleo, enfim, são produtos que são mais seguros e tem a segurança determinada pela norma, né? Qualidade determinada pela norma. Então, a norma vai determinar 3 tipos de rotulagem. As mandatórias, aquela que é obrigada a aparecer no produto, né? Então, declaração de conteúdo, certificado de conformidade, rótulo de advertência, informação sobre uso e disposição final. E aqui as voluntárias, que aí no caso a ISO 14001 é importante, né? Então, tem vários tipos ali. E agora ali, o selo verde. Então você mostra que o produto ele é mais eficiente e ele seguiu uma padronização além muitas vezes do que dos seus concorrentes. E os selos verdes ambiental do tipo 1 aí, ó. O que são? São selos voluntários baseados em critérios múltiplos de voluntários, baseado em critérios múltiplos de programa de terceira parte. Então, eu não vou me alongar nisso aqui, mas é a ideia de um produto ser certificado e dar uma garantia maior para quem consome o produto. Até do tipo 2, são autodeclarações feitas pelos produtores, importadores, distribuidores ou qualquer entidade que se beneficie desse tipo de declaração no mercado sem ter sido feita uma certificação de terceira parte. E aí, os rótulos ambientais tipo 3 são aqueles que listam critérios de impactos ambientais para produtos através do seu ciclo de vida. Então, se olhar no cantinho ali, ó, tem lá o número 1, número 2, número 3, tá vendo? Então, PET, terefitalato de etileno, eu nem consigo falar isso aí. Então, para ver se o produto ele é reciclável ou se não é. Alguns outros exemplos, então, o mais comum que a gente vê com bastante frequência é aquele de energia, né? Da eficiência energética de uma geladeira, por exemplo. Então, para resumir, os tipos de rotulagem estabelecidos pela série ISO 14001, tipo 1, 14024, Programa Selo Verde, tipo 2, 14021, Autodeclaração Ambiental, tipo 3, 14025, Rótulo Ambiental com avaliação de ciclo de vida. Beleza, pessoal? Vou encerrar essa parte aqui, já está um vídeo longo e a gente se fala em breve. Um abraço.